Eu não sei quanto a vocês, mas eu dormi muito mal essa noite. Fiquei vendo as cenas ontem das manifestações pró-ditadura, pró-intervenção militar, pró-novo AI-5, e fiquei pensando à noite e fritando na cama e não conseguia dormir, mesmo muito cansado. Por isso eu quero começar esse vídeo aqui com uma fala histórica, um discurso histórico do Ulisses Guimarães. Ouçam aqui. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Essa fala resume muito bem o sentimento que todos nós deveríamos ter com a ditadura, de nojo e ódio. Eu sei que tem muita gente que não viveu a ditadura, muitos de nós não vivemos. Eu nasci e estava no final do negócio ali, já nem era o pior dos cenários. Mas todos nós deveríamos ter nojo e ódio à ditadura, repúdio absoluto, repúdio completo. Um repúdio tão grande que um candidato à presidência que anunciasse o seu fascínio por ditadores, por ditadura ou por torturadores, jamais deveria ser eleito. Jamais deveria sequer ser deputado. Acima de tudo, alguém que vai lá e propaga esse tipo de ideias abomináveis, antidemocráticas, criminosas, jamais deveria assumir um cargo público. Deveria estar preso. Acima de tudo. E antes de tudo, não faz sentido que você tenha uma figura autoritária, antidemocrática, que propõe rupturas democráticas e que faça parte do sistema. Não faz sentido nenhum. E daí ontem o Bolsonaro sai na frente do quartel-general do Exército para saudar a população, os antidemocráticos, os autoritários, os que pedem ditadura, vai lá saudar essas pessoas e fazer um discurso nojento, mais um discurso nojento. Eu não sei se eu quero analisar aqui o que o Bolsonaro disse particularmente, ou as notas de repúdio, né? As incontáveis notas de repúdio, Maia, Marina Silva, um monte de gente dizendo na internet aqui que repudia discursos autoritários. Porque essas notas de repúdio, sério, vão se acumulando e não dizem nada. O que eu quero analisar, o que eu quero pensar com vocês é qual é o limite. Qual é o limite? Qual é o ponto que você diz que olha, já não dá mais? Para mim já não dá mais há muito tempo, na verdade. Para mim o limite já foi passado em 99, quando você teve lá o Bolsonaro na televisão dizendo que se ele fosse presidente, que ele daria golpe no mesmo dia. Para mim o limite foi lá já, 99. Outro limite para mim, que foi, na verdade, um dos pontos que disparou para mim a preocupação política, que antes disso nem falava muito sobre política, foi no impeachment da Dilma, quando o Bolsonaro vai lá e no discurso dele pró-impeachment da Dilma, ele faz uma apologia, um elogio a um torturador, ao Ustra. O limite já foi lá. Quando eu vi aquele processo de impeachment da Dilma, gente, os deputados indo lá votar, me deu nojo e ódio. Porque você via ali um processo que partia em sua base de noções antidemocráticas também. E curiosamente, falando sobre a Dilma ainda, é engraçado porque a alegação de muitos antipetistas era que o PT queria instaurar no Brasil uma ditadura comunista. Queria sequestrar o poder no Brasil e nunca mais sair. E daí aconteceu? Você teve o impeachment da Dilma e a Dilma não propôs uma revolução comunista, não propôs um golpe de Estado, não propôs um autogolpe para se manter no poder. Ela simplesmente aceitou o resultado do impeachment e saiu. O PT, que queria instaurar um regime ditatorial no Brasil, entre aspas aqui, simplesmente aceitou a ordem democrática, a decisão do Congresso, mesmo chamando de golpista isso, mesmo questionando a legitimidade disso, aceitou os ritos, aceitou o processo e saiu.
Por outro lado, o Bolsonaro era um que, durante a campanha eleitoral, dizia que se ele não ganhasse na eleição, que teria ocorrido fraude nas eleições. Isso antes de ser eleito. E depois de eleito, recentemente agora, foi e disse que ele tinha provas de que a eleição foi fraudada. Alguém que vence a eleição, ganha a eleição e diz que teve fraude na eleição. Fraude para quê? Para elegê-lo? Que tipo de fraude que foi essa que esse nojento está no poder agora? E daí agora, semana passada também, ele disse que tem um dossiê nas mãos que informa ao Bolsonaro que há uma manobra interna agora entre ministro do Supremo, entre o Rodrigo Maia, entre senadores e deputados para retirá-lo do poder. Eu espero que haja essa manobra. Eu espero que essa manobra seja impeachment. Que essas pessoas agora resolvam desengavetar os impeachments, que tem lá, sei lá, 15 impeachments na mesa do Maia agora, desengavetar alguns desses pedidos, porque são inúmeros, e alguns bem fundamentados que eu li, alguns deles, retirar alguns desses processos e avançar. Tomara que haja essa manobra para retirar o Bolsonaro. A gente espera que haja, porque já deu. O que eles estão esperando? Qual é o limite que eles estão esperando? Porque é o seguinte... Tem uma frase dita ontem pelo presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que diz o seguinte aqui: o presidente da República atravessou o Rubicão. A sorte da democracia brasileira está lançada, a hora dos democratas se unirem, superando dificuldades e divergências, em nome do bem maior chamado liberdade. Essa expressão aqui, atravessou o Rubicão, é uma expressão recorrente, na verdade, né? Se remete ao Júlio César, depois de vitórias na Gália. Estamos falando de Roma Antiga aqui, de vitórias na Gália, que atualmente é a França. Ele, com a legião que ele comandava, vai lá e cruza o rio Rubicão, que fazia fronteira entre a Gália e Roma, cruza, invade Roma e inicia uma guerra civil contra Pompeu. Então foi um gesto autoritário do Júlio César, que depois de vencer a guerra civil se torna ditador vitalício de Roma. É morto depois também, né? Como revolta dos senadores, mas é um simbolismo desse passo, né? Dessa caminhada rumo ao autoritarismo. Do passo para o qual não tem volta. Daí você tem essa frase clássica também, a sorte está lançada. Só que o fato é que cruzar o Rubicão no Brasil, o Bolsonaro já cruzou várias vezes. Ele vai de um lado para o outro, ele põe a perninha para um lado do Rubicão e volta, ele põe a perninha para um lado e volta, ele põe a perninha para um lado e volta. Ele está testando as reações. Ele está testando até onde ele pode ir. Ele está testando os limites. E qual é o limite? O limite é você ter um presidente que se afilia ou compartilha material de intervencionistas militares, de pessoas antidemocráticas? Ou o limite é quando ele botar tanque na rua? Ou o limite é quando ele fechar o Congresso? Ou o limite é quando você estiver no porão da ditadura sendo torturado? Qual é o limite? Esse tipo de notinha de repúdio aqui não funciona. Porque o Bolsonaro não tem esses limites. Ele não compreende os limites dele. Alguns leem em outro sentido, na verdade, esse tipo de postura do Bolsonaro. Alguns pensam, né, alguns analistas ali dizem que, na verdade, ele faz isso, ele vai empurrando, vai esticando a corda para aquela história, ele faz isso justamente porque ele está isolado. Ele faz justamente isso porque ele não tem força. Então ele precisa amaciar o eleitorado dele, né? Ele precisa estimular, jogar lenha na fogueira, ele precisa que a base bolsonarista se manifeste e mostre suporte a ele. Você tem panelaços diários no Brasil contra o Bolsonaro, então ele precisa que os fanáticos, os fascistas saiam do armário. Então é um gesto de fragilidade para muita gente. Ele não tem a força que a gente acha que ele tem. Só que daí tem um problema, e aqui é importante a gente lembrar da história, na verdade, né? A gente relembrar a história porque nos dá sinais, né? Nos dá elementos para a gente pensar o presente também. O nazismo, quando chegou ao poder, não tinha maioria. Não tinha apoio maciço. Não. O nazismo, quando chegou ao poder, tinha 30% do eleitorado alemão. Você teve um impasse no parlamento alemão, necessitava do apoio dos nazistas, há uma manobra interna ali que põe o Hitler como chanceler. Os parlamentares achavam que conseguiriam controlar o Hitler, que seria uma marionete deles, e na verdade acontece ao contrário, né? Você vê uma tomada, uma escalada de autoritarismo que leva o Hitler a se tornar o ditador supremo na Alemanha e todo o horror que a gente viu depois. E eu acho que houve o mesmo erro com o Bolsonaro. Muita gente pensou que poderia manipular o Bolsonaro, que poderia controlá-lo, que poderia utilizá-lo para os seus fins. Talvez ele seja realmente fraco. Talvez ele realmente não tenha o suporte dentro do parlamento, no Supremo, no Exército. Talvez não tenha. Mas o que a gente sabe é, ele aparelhou o governo dele com muitos militares.
em cargos importantíssimos, algo inédito na democracia brasileira. Ele aparelhou o governo dele com militares, talvez justamente para comprar esse suporte das Forças Armadas, que sem isso ele não faz nada, ele não consegue fazer o golpe de Estado que ele gostaria de fazer, como ele disse em 99. Os militares se manifestaram dizendo que não apoiam esse tipo de coisa, em off, obviamente, né, que eles não podem se pronunciar publicamente. Disseram numa reportagem do Estadão que eles não apoiam isso, que as Forças Armadas defendem o Estado brasileiro e não o governo Bolsonaro, mas basta que você tenha ali uma meia dúzia de fanáticos dentro do Exército para que você tome conta das instituições. A gente tem exemplos na história, como eu disse, não precisa que a maioria apoie, basta que a maioria se isente, basta que a maioria se silencie. Tem um livro bem interessante chamado Golpe de Estado, que é escrito pelo Luttwak. E ele fala disso. Ele fala como opera o golpe de Estado. O governante que quer dar um autogolpe, por exemplo, não precisa ter apoio maciço. Basta que ele sequestre, que ele capture os pontos estratégicos e implemente o regime. O Bolsonaro pode estar fragilizado sim, mas não está morto ainda. Ele pode sim manobrar para conseguir o suporte que ele precisa. E outra coisa que é estranhíssima, né, ainda pensando nessa base bolsonarista inflamada, é quando você vê as imagens de ontem, né? Você vê lá um monte de tiozinhos, um monte de senhorzinhos lá no meio de uma pandemia, gente. Uma pandemia que vitima principalmente idosos. Sabe, quando a gente pensa em ditadores, quando a gente pensa em governos autoritários, em governos repressivos, geralmente eles querem matar os outros. Eles querem matar os opositores, os adversários, querem matar, no caso de um extremista de direita, quer matar comunista, quer matar social-democrata, quer matar feminista, sei lá, querem matar os outros, né? O Bolsonaro deve ser o primeiro protótipo de ditador que quer matar a própria base eleitoral dele. Porque você vê lá o pessoal... Tem uma cena que eu vi ontem da população ali na frente do quartel-general do Exército, um tiozinho tossindo nos outros, lá quase morrendo no meio, o Bolsonaro tossindo também. Aguarde uns 20 dias aí, você vai ver um bom número desses tiozinhos aí, intervencionistas, entubados no hospital, na UTI. Escreve o que eu estou dizendo aí. Se não morrerem também. O desejo de morte do Bolsonaro é tão grande que ele está disposto a matar até os tiozinhos que o apoiam. Até a veiarada maluca intervencionista. Saudosista do Geisel, ou Geisel. Saudosista do Ustra. Dos porões do DOPS. Que saudade do porão do DOPS. Então a pergunta, e eu repito aqui, e é a dúvida que eu tenho hoje, é qual é o limite, até onde vai isso? Será que o Maia, o Alcolumbre, os deputados sabem de alguma coisa que a gente não sabe? Desse isolamento do Bolsonaro, dessa fraqueza do Bolsonaro? Será que eles esperam um desgaste do Bolsonaro? O que eles esperam? Não sabemos. Porque argumentos, crimes de responsabilidade, já são vários, estão acumulando ali. O Bolsonaro já poderia ser derrubado há muito tempo. Você tem agora uma situação catastrófica dessa pandemia, que vai levar certamente o país para uma crise econômica. Isso não é especulação, isso é um fato, a gente sabe disso. A gente só não sabe a dimensão da crise, mas certamente ocorrerá. Um incompetente completo, fascista. E o que eles estão esperando? Quantas mortes por negligência? Porque o Bolsonaro estimulou as pessoas a voltarem para as ruas. Quantas mortes eles vão esperar acontecer para que esse cara caia? Vão realmente esperar que você chegue ao extremo de ter que ver, sei lá, PMs ou o exército tentando desestabilizar o país? Um cabo e um soldado indo no Supremo fechar o Supremo? O que eles estão esperando? Eu não sei. Eu não sei qual é o limite na cabeça dessas pessoas do inaceitável. O Rubicão já foi cruzado várias vezes. Já foi várias vezes. Ano passado, falando de AI-5, novo AI-5, General Heleno. Temos que pensar como fazer isso aí. Já cruzaram esse rio muitas vezes. O limite já, para mim, pelo menos, já extrapolou várias vezes. Então eu pergunto para vocês aqui, que é a minha dúvida, qual é o limite? Na cabeça do Maia, por exemplo, qual é o limite? Quando é que ele vai desengavetar algum dos processos de impeachment e começar a movimentar isso aí e retirar o Bolsonaro do poder? Porque já deu. Qual é o limite? E se vocês acham realmente que o Bolsonaro está fragilizado, que ele faz isso porque ele está fraco? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoia-se. A gente se vê por aí.
Tchau.